História dos tempos bíblicos. A revolta dos Macabeus. Quando Antíoco III conquistou a Judéia, em 198 a.C., o sumo sacerdote era Simão II, exaltado no livro apócrifo do Antigo Testamento, Eclesiásticos, capítulo 50. Ele conseguiu das autoridades seleucidas importantes privilégios para os judeus. Uma geração depois, contudo, a situação passou por um revés completo quando o rei seleucida Antíoco IV Epifânio, suspeitando de um sucessor de Simão, Onias III, de ideias favoráveis aos egípcios, afastou-o do cargo de sumo sacerdote. Onias foi assassinado em 171 a.C. O rei seleucida não viu razão para ele próprio não nomear o sumo sacerdote, o cargo que considerava, antes de tudo, político. E assim, abruptamente, acabou com 8 séculos de sumos sacerdotes da ordem de Zadok. Judeus piedosos sentiram-se ultrajados com essa interferência em seus negócios espirituais, mas o pior estava ainda por vir. Em 168 a.C., irritado por agitações em Jerusalém e frustrado com uma tentativa de invadir o Egito, Antíoco levou a cabo um ataque violento às práticas judaicas. Saqueou o templo, erigiu um altar a um deus pagão e eliminou alguns costumes judaicos, como os sacrifícios, a circuncisão e os festivais. O altar pagão foi chamado pelos judeus de a abominação desoladora. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Muitos judeus fiéis morreram por sua fé. O episódio é vivamente narrado no livro apócrifo do Antigo Testamento, 1 Macabeus, capítulo 1. Uma notável família, conhecida como Asmoneana ou Macabeana, surgiu com destaque. Matatias, um sacerdote já de certa idade, matou um oficial do rei que tentava forçar a obediência aos decretos de Antíoco, e desse modo desencadeou uma revolta. Ele tinha 5 filhos, um dos quais Judas Macabeu. Logo tornou-se líder dos rebeldes, 1 Macabeus, capítulo 2. Morreu em combate em 160 a.C., mas seus hábeis irmãos, Jonatas até 142 a.C. e Simão até 135 a.C., continuaram a luta armada. Apesar de seu tamanho e recursos, o Império Seleucida enfraqueceu-se por divisões internas e, com o passar do tempo, os judeus ganharam relativa independência para gerir seus próprios negócios. Já em 164 a.C., eles reedificaram e purificaram o templo, inaugurando mais um festival judaico permanente, Hanukkah, ou dedicação. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 22. Continuará.